E nós vamos fazer contato com o advogado, analista de segurança e pesquisador do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Ivan Marques. Bom dia, Ivan. Bom dia aos ouvintes da Rádio Brasil Atual. Ivan, ontem nós tivemos uma decisão da ministra Rosa Weber do Supremo Tribunal Federal suspendendo trechos de 4 decretos editados pelo presidente Jair Bolsonaro para ampliar o acesso a armas e munições no país. Os dispositivos entraram em vigor hoje e ainda vão ser discutidos pelo plenário virtual da Corte nesta semana. Como é que você vê essa decisão, Ivan? Olha, ela vem em muito boa hora. Os decretos do Carnaval, esse pacote de 4 decretos editados aí no dia 12 de fevereiro, na sexta-feira, à noite, véspera de Carnaval, eles acabam destruindo por completo toda uma política de controle de armas criada em 2003 pelo Estatuto de Desarmamento. E aqui a gente tem uma questão jurídica muito simples. O presidente da República, com todos os poderes que lhe são atribuídos pela Constituição, não pode mudar uma lei. Vindo de um ex-parlamentar, como é o presidente Jair Bolsonaro, só mostra essa intenção danosa e irregular por parte dele ao editar 4 decretos que vão contrários a uma legislação aprovada pelo Congresso Nacional. O presidente não pode fazer isso. E a ministra Rosa Weber, nessa decisão ainda liminar, acaba afastando os efeitos que começariam a surtir esses decretos no dia de hoje. Hoje completam 60 dias da edição desses decretos e eles passariam a entrar em vigor, ainda que absolutamente questionáveis, Então, o que a ministra fez foi revogar, ela impugnou, na verdade, 13 medidas trazidas pelos decretos, fazendo com que eles se tornassem absolutamente ineficazes. É importante dizer que essa liminar, ela traz também um pouco da intenção do STF ao julgar esses mais de 30 atos normativos do presidente da República em relação a armas de fogo. A ministra é muito clara ao relembrar, por exemplo, a decisão já tomada pelo ministro Fachin em janeiro de 2019, quando ele também revogou o decreto 9.685. Ali está muito claro, o presidente não pode extrapolar os seus poderes avançando naquilo que cabe ao Congresso Nacional. Também não pode atentar contra a vida, a dignidade humana e a segurança pública. Isso é um sinal importante, porque o Brasil está cada vez mais necessitado desses princípios que a Constituição traz, mas que vêm sendo vilipendiados dia a dia por decretos como esses pelo presidente da República. Inclusive, na decisão, a ministra Rosa Weber cita aqui dados da CPI das organizações criminosas do tráfico de armas. Entre eles, aqui tem o seguinte: a maioria das armas de fogo utilizadas no crime foram produzidas no Brasil. 86% das armas apreendidas foram produzidas no Brasil com autorização do Comando do Exército. Descarta-se com essa informação a lenda urbana de que os arsenais criminosos seriam compostos essencialmente por armas importadas de países estrangeiros. Esse é um ponto importante, Ivan, porque a maior parte das armas que circulam hoje, inclusive entre organizações criminosas, elas têm origem legal. Exatamente. A ministra foi muito feliz ao citar esse tipo de informação, porque existe esse mito, e não passa disso. É um mito de que a criminalidade brasileira ela se abastece da arma que vem do estrangeiro. É bem verdade que uma parcela pequena da criminalidade, talvez uma das mais danosas, justamente por serem criminosos especializados em grandes operações, Nos últimos 2 anos a gente tem visto cidades inteiras sendo paralisadas por grupos armados, fortemente armados, com carros blindados, com fuzis de alto potencial ofensivo, com explosivos, enfim. Esse é um tipo de criminalidade que precisa ser combatido e certamente esse tipo de criminalidade é abastecida com esse armamento estrangeiro. Mas que muitas vezes, por mais que a origem dessas armas seja estrangeira, ela é desviada de algum arsenal nacional. E aí eu chamo a atenção para aqueles arsenais privados, aqueles que estão na posse de um colecionador, por exemplo. Tem muitos casos no Brasil de colecionadores que têm o seu arsenal roubado ou furtado, e essa arma de alto potencial ofensivo, um fuzil, uma metralhadora,
muitas vezes explosivos, acaba caindo na mão dessa criminalidade. Mas a ministra traz esse fato que é divulgado há muitos e muitos anos pelos centros de pesquisa, pelas organizações não governamentais dedicadas ao tema, né, como o Instituto Sou da Paz, o Instituto Igarapé, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, enfim. O crime no Brasil, ele é abastecido pela arma nacional, normalmente por um revólver ou pistola produzido no Brasil, vendido no Brasil e perdido por aquele que o comprou também num raio muito curto da sua casa, do seu local de trabalho. Então, olhar as fronteiras sempre é uma necessidade. Agora, olhar o nosso quintal para evitar que essas armas migrem do mercado legal para o crime é uma necessidade de muitos e muitos anos. O Brasil tem uma boa legislação para controle de armas, que é o Estatuto de Desarmamento, a Lei 10.826, mas ainda peca na aplicação dessa lei para conseguir não só fiscalizar, mas também trazer os benefícios que a população tanto pede, que é a redução da violência armada, índice que o Brasil bate recordes no mundo. E entre os dispositivos aqui dos decretos do presidente Jair Bolsonaro, tinham aqui alguns que determinavam ampliação de 4 para 6 do número de armas que um cidadão pode possuir, o porte simultâneo de 2 armas, também o aumento na quantidade de munição para colecionadores, atiradores, caçadores. Entre esses dispositivos, quais que você qualifica como mais danosos, que poderiam ter um efeito mais pernicioso para a sociedade brasileira, Ivan? Olha, inexplicavelmente, o presidente Jair Bolsonaro quis tirar do Exército algumas atribuições fundamentais para o controle de armas, para uma política de controle de armas responsável no Brasil. Uma delas é a questão de tirar da lista de produtos controlados alguns itens que transformam uma arma, de um lado, uma arma comum numa arma muito mais letal, como, por exemplo, tirar da lista de produtos controlados, o que impede a fiscalização efetiva do Exército de carregadores de munição. Então, uma pistola hoje, por exemplo, consegue fazer 13, 14 disparos, dependendo do modelo, com um carregador comum, e sem esse controle, as pessoas poderiam adquirir, sem nenhum tipo de solicitação de registro, sem nenhum compromisso, carregadores com 30, 40, 50 disparos, né? Capacidade para 50 munições, para efetuar esse monte de disparos. Então, abrir mão de controlar carregadores significa dar mais poder de fogo para um criminoso que não vai mais precisar importar esse tipo de carregador, ele vai poder chegar no balcão de uma loja comum de caça e pesca e comprar isso sem nenhum problema. Outro ponto que me parece bastante complicado é a questão do Exército abrir mão de controlar a venda e comercialização de máquinas de recarga de munição, ou mesmo dos projéteis, né, que é uma parte da munição. A munição é um objeto muito simples, ele é composto por 4 partes, né? O estojo, a espoleta, o propelente ou pólvora e o chumbo, né? Comumente conhecido como chumbo. O decreto do presidente Jair Bolsonaro impede que o Exército controle a venda de chumbo, impede que o Exército controle a venda de uma máquina de recarga, ou seja, é um incentivo, é uma promoção à fabricação caseira de munição. A quem interessa que pessoas bem intencionadas causariam menos estrago à segurança pública. Mas quem garante que facções criminosas, ou mesmo o criminoso comum não vinculado a uma dessas facções, comece a produzir munição em casa? Então, esse é um aspecto. A questão do aumento exorbitante do número de armas que CACs, né, colecionadores, atiradores e caçadores, poderiam adquirir sem autorização prévia do Exército. Um atirador poderia adquirir, se os decretos entrassem em vigor hoje, até 60 armas. Né? Por mais que a atividade do tiro desportivo seja louvável, é a nossa primeira medalha olímpica na história, mas numa situação de segurança como vive o Brasil hoje, por que alguém em sã consciência manteria 60 armas, sendo 30 dessas armas potencialmente fuzis dentro de uma residência comum? As pessoas vão se sentir seguras morando num condomínio, num prédio onde um dos seus vizinhos tem 60 armas, 30 fuzis dentro de casa? Ou há a necessidade real desse atirador ter essa quantidade de armas? Enfim, além da questão do acesso a munições de maneira bastante exagerada,
para algumas categorias profissionais, a questão do porte de arma valer em todo o território nacional, né? O sujeito tem algum problema de segurança pessoal e ganha o direito a portar armas, porque isso é possível no Brasil, se houver justificativa, e aí ele ganha o direito de transitar com essa arma no Brasil inteiro. Será que ele sofre essa ameaça no Brasil inteiro? Enfim, foram muitas medidas trazidas por esses decretos, não à toa eles foram alvo de essas ADIs no STF, e também seriam discussão do plenário do Senado, do Congresso Nacional, se não fosse uma gincana política do senador Marcos Duval, que pediu a retirada de pauta desse assunto na última quinta-feira. Ou seja, o Senado Federal se esquivou de tomar essa decisão e a ministra Rosa Weber, na minha opinião, acertadamente conseguiu trazer a suspensão desses efeitos dos decretos no dia de hoje. Vale dizer que essa decisão é uma decisão monocrática, foi tomada individualmente pela ministra, ou seja, é uma decisão precária. Ela, inclusive, coloca isso na sua decisão, provocando o presidente do STF, o ministro Fux, a pautar esse assunto nos próximos dias para que uma decisão colegiada possa ser tomada e oxalá esses decretos possam ser revogados nesses pontos tão danosos da sociedade brasileira. E como a gente comentou aqui, a ministra Rosa Weber, na sua decisão, cita dados da CPI, das organizações criminosas de tráfico de armas, mas no Brasil existe todo um acervo relacionado a estudos sobre o tema, estudando a relação entre a liberação, a maior circulação de armas de fogo e a própria violência, e todos esses estudos quase, não só no Brasil, mas também fora do país, relacionam essa maior circulação com um aumento também nos índices de violência, nos índices de homicídio. A gente sabe que o governo Jair Bolsonaro tem aí uma postura negacionista em diversas áreas, notadamente na saúde, como vimos na condição da pandemia, mas no caso desses 4 decretos, o comportamento, a postura do governo também é anticientífica? Existe algum tipo de embasamento técnico que possa justificar isso, Ivan? Olha, é muito boa essa pergunta, porque eu acredito que essa discussão, que hoje é polêmica em relação aos efeitos das armas de fogo na sociedade brasileira, daqui a alguns anos, eu espero que não muitos, vai ser mais ou menos como era a discussão sobre tabaco nos anos 60 e 70. Hoje, ou a inegável necessidade do uso de cinto de segurança ou capacete para motocicleta para evitar que acidentes de trânsito causem mais mortes. É inegável hoje, não só por estudos feitos no Brasil, mas em todo o mundo, que uma sociedade que tem problemas de violência, quando adicionada a arma de fogo nesse contexto de violência, os indicadores sobem e sobem muito. A gente tem uma questão de que a arma de fogo, uma questão já pacificada na literatura científica, de que a arma de fogo não necessariamente é um causador de violência. Sozinha ela não causa violência, mas em sociedades como a brasileira, ela é um vetor de violência, ou seja, ela aumenta, ela acelera os processos já violentos numa sociedade como a nossa. É muito comum esse debate de que a arma não mata pessoas, quem mata são pessoas que usam a arma para matar pessoas. Mas num contexto de violência deflagrada, de defasagem de segurança pública, de incapacidade do Estado de controlar essas convulsões sociais que se acabam transformando a sociedade brasileira numa sociedade violenta, trazer mais armas de fogo, facilitar o acesso, flexibilizar o pouco controle que nós temos, é justamente jogar gasolina nessa fogueira que vem queimando e matando brasileiros, mais de 40 mil brasileiros todos os anos. O governo não é só negacionista em relação a armas de fogo e anticientífico em relação a armas de fogo. Ele promove uma série de teorias de que armas seriam melhores para a sociedade armada seria melhor, por razões inclusive antidemocráticas. O próprio presidente da República coloca abertamente numa reunião que quer que a população se arme para se contrapor a medidas de governadores e prefeitos. Isso dentro de uma democracia é inaceitável. Até porque no Brasil não há um direito às pessoas a terem armas. Pela legislação vigente,
há uma concessão do Estado, ou seja, o Estado está abrindo mão do seu monopólio do uso da força para conceder individualmente a alguns cidadãos que cumpram os requisitos estabelecidos em lei e mostrada a necessidade do uso dessa arma, essa pessoa vai poder possuir e até, em alguns casos, portar uma arma. Então, essa atitude negacionista e anticientífica não se restringe somente às questões da pandemia e da desastrosa condução das políticas de saúde no país. Há uma vontade do presidente Jair Bolsonaro declarada, e aqui eu não faço uma interpretação, porque ele mesmo coloca isso abertamente, de que as pessoas se armem para se contrapor a decisões de agentes públicos democraticamente eleitos. Então, me parece que isso é um plano, me parece que isso é uma estratégia para contestar eleições, contestar atividades democráticas, e isso é extremamente perigoso para o nosso país. Não à toa que os freios e contrapesos da nossa democracia, ainda que tardiamente e claudicantes, vem funcionando. A decisão da ministra Rosa Weber de ontem é uma demonstração disso. As tentativas de impugnação desses decretos e defesa da legislação vigente de controle de armas no Congresso Nacional é outro exemplo. É sempre preciso lembrar que a sociedade civil brasileira, organizada por meio dos seus institutos, ONGs, centros de pesquisa, universidade e acadêmicos, tem dado provas e mais provas de que a sociedade brasileira perde muito com o aumento da circulação de armas de fogo. Né? A gente tem instituições históricas no combate à violência armada no Brasil, como o Instituto Sou da Paz, como o Instituto Igarapé, o próprio Fórum Brasileiro de Segurança Pública, dando todas as razões, dando todas as condições para que os tomadores de decisão tenham clareza e tranquilidade para favorecer o controle de arma. Nenhuma sociedade no mundo ficou mais segura ou teve menos mortes porque liberou armas sem nenhum critério ou com pouco controle para os seus cidadãos. Então, o Brasil, mais uma vez, não só nas questões de saúde, infelizmente, vai contra aquilo que o mundo inteiro vem percebendo que e me parece óbvio isso, mais armas, mais mortes. Ivan, e é importante a gente combater as chamadas lendas urbanas, como disse a ministra na decisão dela, porque quando o presidente Jair Bolsonaro defende flexibilização em relação ao controle de armas no Brasil, ele se refere, por exemplo, ao referendo de 2005, mas aquele referendo ele só versava, na verdade, a respeito de proibição de comércio de armas, não falava nada de flexibilizar ou de aumentar a circulação. O povo brasileiro ali não expressou sua vontade de se armar. E também ataca o Estatuto do Desarmamento de 2003, que na verdade teve impactos positivos em relação à diminuição da violência no Brasil. Então queria que você falasse a respeito desse tipo de argumentação usada bastante pelo presidente e que é reproduzida também pela sua base, circula bastante no WhatsApp, por exemplo. Existe uma guerra de narrativas em relação às armas no Brasil que serve a dois propósitos. Um é vender mais armas e quem lucra com isso é a indústria de armas e munição no Brasil. E o outro é fortalecer uma minoria no Brasil de aficionados por arma que acreditam que estar armado vai resolver os problemas de segurança, que aliás é o que pensa o presidente. Há recentemente esse verniz de defesa da liberdade, mas, na verdade, é a defesa de um grupo pequeno. Não à toa, esses decretos, eles foram promulgados pelo presidente da República depois de uma conversa de 11 meses exclusiva com atiradores, caçadores e colecionadores. Ou seja, é o presidente se valendo do seu cargo, que é o cargo máximo da República brasileira, para favorecer um grupo de amigos, um grupo de hobbyistas, né? Pessoas que têm como hobby, como passatempo, atirar em alvos de papel, estão colocando em risco a segurança pública. E essa guerra de narrativas traz uma série de informações equivocadas, né? As fake news que acabaram sendo conhecidas, o termo fake news, né, que acabou sendo conhecido
popularmente, amplamente aqui, a partir das eleições de 2018, já acontecem há muitos e muitos anos em relação às armas de fogo. É sempre importante esclarecer, o Estatuto do Desarmamento tem esse nome porque era o nome da época, né? Mas a Lei 10.826 é um verdadeiro estatuto de armas. Ele promove a regulamentação e o controle desde a fabricação até a destruição da arma, ou seja, regulamenta, do mesmo jeito que nós temos um Código Civil, um Código Penal, nós temos também no Brasil um Código de Armas. A Lei 10.826 é um instrumento legislativo dos mais modernos no mundo todo. Não à toa foi referência para muitos outros países para alcançar um maior controle do comércio e circulação de armas de fogo. E veio depois de muita pressão social. É importante lembrar os anos 90 e o começo dos anos 2000, que antecedem a promulgação da Lei 10.826, porque havia uma escalada, uma verdadeira corrida armamentista no Brasil e os indicadores de homicídio quebrando todas as barreiras ano a ano. Nessa situação, vem uma legislação que foi discutida e rediscutida no Congresso Nacional, com muitas audiências públicas, com muita participação popular, para resolver essa situação. E aí vem a questão do referendo. A própria legislação colocava como plano para o futuro do Brasil a proibição do comércio de armas, ou seja, não haveria mais loja de armas no Brasil. As pessoas que tinham suas armas gradativamente iam registrando e fazendo o controle dessas armas, mas não haveria mais a possibilidade de venda direta no comércio brasileiro para a população em geral. Isso foi um item colocado na Lei 10.826 e foi colocado em referendo, ou seja, a população brasileira foi levada a votar se o Brasil deveria ou não deveria ter lojas de armas, né? O comércio seria ou não seria proibido. E o que vem se falando é que houve um desrespeito ao resultado desse referendo. É bem verdade que mais de 60% da população votou contra a proibição do comércio, ou seja, votou para que o Brasil continuasse tendo lojas de arma. E não me parece que houve qualquer desrespeito a essa decisão. Não à toa, os números de venda de armas de fogo no Brasil crescem extraordinariamente ano a ano. As lojas que fecharam, e esse é um argumento recorrente também, 90% das lojas fecharam depois do Estatuto de Desarmamento. Você passa de um mercado que não é regulado para um mercado regulado, você precisa profissionalizar o seu comércio, você precisa atender às normas exigidas por lei. Muitos dessas lojas que operavam em condições bastante precárias e desreguladas não conseguiram se manter abertas. Mas, ao fim e ao cabo, a decisão popular de mais de 60% das pessoas foi pela manutenção do comércio. E os dados trazidos pela própria Polícia Federal e o Exército Brasileiro, que controlam o registro dessas novas armas que entram em circulação via venda, mostram que ano a ano essas armas vêm entrando em circulação no Brasil via comércio. Ou seja, é mais uma mentira trazida pelas pessoas que buscam essa desregulamentação, essa flexibilização exacerbada, para dizer que o povo votou e o voto não foi respeitado. Muito pelo contrário, foi respeitado, porque a intenção original do Estatuto de Desarmamento era que fechassem todas as lojas, e elas continuam por aí e vendendo muito. Não à toa, nos últimos 3 anos, o número de armas de fogo registradas tanto na Polícia Federal como no Exército, mas que dobrou. Ou seja, estamos vivendo mais uma corrida armamentista, as pessoas vêm buscando arma de fogo com mais intensidade, de maneira comparável aos anos 80 e 90, que levaram o Brasil a ocupar, período esse que levou o Brasil a ocupar, e não saímos de lá até hoje, como o país que mais mata por arma de fogo em números absolutos do mundo. Essa é a situação drástica, é o cenário brasileiro que decretos como esse promulgados pelo presidente Bolsonaro e agora parcialmente revogados pela ministra Rosa Weber, essa é a situação que deve permanecer ou aumentar caso esses decretos entrassem realmente em vigor. Tá certo, Ivan, queria agradecer muito a sua participação, as suas explicações aqui no Jornal Brasil Atual. Até a próxima. Eu que agradeço, sempre um prazer estar com vocês.
Um abraço. Abraço. Conversamos aqui com o advogado, analista de segurança e pesquisador do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Ivan Marques. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.